Oi, Olá, Ana. tudo bom? Boa noite, gente. Só um minutinho, Então, caiu aqui meu fone. tá bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, sou a psicóloga e sou a atual coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UFIXPA. Eu sou a Pode te Giana. apresentar, gente. Eu sou a Giana, também faço parte da equipe do MAP, sou psicóloga, sou bolsista técnica e trabalho em conjunto com a Ana, com o Anderson e com a Camila. Isso. Então, hoje a gente vai conversar com você sobre a qualidade do sono, enfim, sobre como ter mais qualidade no sono durante esse período também, que a gente está com menos atividade e com algumas coisas também mais, muitas vezes, atormentando a nossa mente, né? Então, a gente pensou um pouquinho em conversar um pouco sobre o que pode dificultar, em primeiro lugar, a questão de que fatores podem interferir no nosso sono. Então, entram é o que as pesquisas mostram, enfim, que as pessoas que estudam com isso informam, é que a gente tem um sono mais profundo e um sono mais leve, né? E entre esses dois sonos, cada um deles tem funções diferentes, né? E a função do sono que é mais leve vai ser muito em nos auxiliar em fortalecer nossas memórias, em regular nossa questão emocional, né, em regular nosso humor também. E uma das coisas que a gente vê, assim, que também conforme o fator que impede que a gente tenha um bom sono, está muito relacionado com também a qualidade que foi o nosso dia, né? Uhum. Então, se a gente teve um dia que a gente teve menos atividades, se a gente teve um dia que a gente acabou ficando mais parado, ou se a gente teve um dia que acabou tendo alguns cochilos ao longo do dia, tudo isso vai acabar interferindo no nosso sono. De noite, né? Ou vai dormir, né, ter mais dificuldade para começar o sono, ou vai ter mais dificuldade para manter esse sono, né? Então, tem pessoas que Não, pode imagina. falar, Gi. Desculpa, ia te Uhum, interromper. Às vezes a uhum, gente não pega bem a batida ainda do som. E uhum. eu acho que dentro disso, Ana, entra muito a qualidade das informações que a gente acaba selecionando, né? Uhum. Com certeza. Porque se durante o dia a gente seleciona informações, como nós já falamos em outras lives, assim, né? Da gente acaba se nutrindo sobre outras informações que talvez sejam somente de um teor negativo, muito pesado, e depois isso fica registrado, né? E aí também vai interferir na nossa qualidade do sono. Uhum. Uhum. É, uma das coisas que depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da higiene do sono, mas o que a gente sabe hoje que aquilo que a gente viu durante o dia, como foi a nossa rotina durante o dia, vai interferir diretamente. Então, hoje a gente sabe que tem muitas notícias, principalmente em relação à pandemia, que elas acabam muito mais notícias negativas, né, do que muitas vezes positivas. E conforme a gente vai selecionando essas notícias, às vezes elas vão com a gente para a cama. E isso é uma das coisas que não só interferem no nosso sono, mas vão interferindo na nossa saúde mental como um todo, que é uma das coisas que a gente vem já falando com vocês há mais tempo. Né? E isso vai impedir que a gente tenha uma qualidade né, durante o nosso dia em termos de rotina, porque vai seguir com mais ansiedade, vai seguir com mais preocupação, e isso vai ir para a cama com a gente. Né? Então são coisas que vão ir nos acompanhar, vão para o quarto, vão ir para a cama conosco. Então a importância da gente poder pensar que, bom, como é que a qualidade do meu dia vai interferir na qualidade do meu sono, às vezes são coisas que a gente na correria acaba não, no dia a dia, né, e hoje mesmo em casa, a gente às vezes acaba nem pensando sobre isso. Mas se sabe que são coisas que vão interferindo muito
vão, vão nesses interferindo porque elas processos. vão ficando naquele registro, assim. Então, é como Uhum, se a gente vai se nutrindo e olha a TV e lê todas essas informações que são de um teor muito intenso e às vezes negativo, porque isso nos bombardeia, né? A gente sabe, uhum. assim, que existem um boom de notícias, todo mundo quer descobrir o que está acontecendo, todo mundo quer entender como que é esse vírus, né? Então ele fica realmente em torno das nossas conversas, em torno do nosso convívio, porque está restringindo bastante. Então se a gente fica o tempo inteiro, assim, também parando para pensar sobre esse assunto e também se nutrindo de todas essas informações, por vezes a gente não consegue nem dormir, porque daí não consegue relaxar. As informações ficam pairando lá registradas e às vezes ruminando, né? E eu acho que daí isso assim pode interferir também. Exatamente. Né? Ainda pensando na questão dos próprios fatores, acho que uma das coisas que a gente está trazendo é isso, como é que é a qualidade do dia, né? Uhum. É, uma das coisas que sabem que existem 3 fatores, então, né, que são os fatores que são aqueles predisponentes, que já são os que vêm com a gente tanto na nossa biologia quanto no nosso jeito de ser, muitas vezes. Então, uma das coisas que vem na questão da nossa biologia tem a ver com o ciclo circadiano, que às vezes as pessoas dizem, eu sou mais noturno, eu sou Uhum. mais diurno, né? Então, são relacionadas a essas questões. Tem aquelas questões que são as precipitantes, que a gente diz, que são aquelas que depois vão, ao longo da vida, vão se somando com questões que já vêm com a gente, né, e que acabam piorando. Então, eu tenho uma tendência a ser mais ansiosa, então quando eu vou para a cama eu acabo tendo esses pensamentos que têm mais relação com, por exemplo, pensando nesse momento, como a Giana estava dizendo, de pensar mais nessas más notícias que eu vou Fica escutando ruminando. ao longo do dia. E isso, ficar ruminando, né? E tem aqueles que são os perpetuantes. Então, junta as duas coisas, né? E eu acabo desenvolvendo, posso vir a desenvolver até uma condição de insônia que eu preciso depois ir tratar de alguma outra maneira. Né? Então, normalmente são esses 3 fatores que acabam influenciando. Né? Muitas vezes a insônia ela pode ser aguda, que então agora que a gente está com menos atividade pode estar no momento que está conseguindo dormir menos, né? Ou pode ser mais crônica, que eu já venho há mais tempo tendo mais dificuldade para dormir. E aí tem várias questões que podem estar influenciando, como a gente estava conversando um pouco mais, né? Mas, e aí uma das coisas que a gente vinha conversando, a Jane e eu, bom, tá, e o que a gente pode fazer, né, Uhum. para poder dormir melhor, mesmo com todo esse barulho que a gente escuta lá fora em relação a, a coronavírus, a nossa a política, a nossa economia, né, então com O todas convívio essas social, o notícias, isolamento. É. isso, né, todas Uhum. essas questões, né. Então a gente pensou em também trazer algumas, não são bem dicas, mas estratégias, né, É um de conjunto de como estratégias, né? um conjunto de estratégias que quem trabalha com sono, né, que são especialistas nisso, fala muito na questão da higiene do sono. Né? Como é que a gente pode cuidar para ter um sono de mais qualidade, com mais qualidade, e que a gente possa ter noites que realmente nos revigorem para o dia seguinte. Né? Essas estratégias, né, esse conjunto envolve diversas situações, assim, né? Então, às vezes, quando a gente vai dormir, por exemplo, é importante a gente pensar no quarto, né? Eu estou indo para o meu quarto. Agora eu vou descansar, ok. Mas como será que está a temperatura do quarto? Como será que está a luminosidade do meu quarto? Tem bastante som? Não tem? Como que é a minha... Claro, a gente tem as nossas preferências, né, Ana? Então, eu pessoalmente, assim, eu gosto de deixar... E aí, isso eu acho que foi sempre muito
intuito, assim, de deixar o quarto mais geladinho, assim, para dormir, né? Então, pode ser, a gente conta de diversas formas. E aí pode ser abrindo a janela, pode ser tomando um banho quente, porque daí a gente leva esse choque, né, do quente pro frio, e aí eu vou deitar, eu vou ficar mais quentinha, e aí vou ter essa sensação, assim, acho que isso tem a ver muito com as questões evolutivas, né? Então, quando a gente vai deitar, que a gente fica mais quentinho e aí liga uma música mais tranquila, porque a gente vive numa cidade grande e a cidade grande tem mais barulhos. Daqui a pouco eu tô lá, tô relaxando, começo a relaxar e vem uma buzina ou alguém grita, né? Então, isso também tira um pouco o relaxamento. É por isso que talvez seja importante, às vezes, colocar um fone de ouvido, ou então tapar um pouco o nariz, tapar o ouvido, né? Pra gente poder relaxar um pouquinho, assim. Então, acho que tem bastante a ver com isso, assim, a gente procurar evitar a luminosidade. Então, algumas pessoas usam o celular, às vezes, para dormir, e aí não consegue pegar no sono, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Que é uma das recomendações, e essa é uma grande recomendação, que é entre os 60 minutos antes ou 30 minutos antes de dormir, não pegar em nenhum tipo de tela, né? Seja de televisão, seja de celular, seja de iPad, note. Então, essa é uma das recomendações já antigas, até porque a luminosidade, ela dá uma informação para o cérebro de que tem que se manter acordado. Né? Então, é por isso que a noite escurece, por isso que é importante manter o quarto escuro para a gente dormir. Né? Então, essa informação, se a gente então pega numa tela de celular e fica olhando o feed Mexendo. do Instagram, né, vai acabar dando uma informação para o nosso cérebro de que não está na hora de dormir ainda, está na hora de se manter acordado. Então isso já vai fazer com que automaticamente a gente fique mais desperto naquele momento. E para piorar, a gente hoje, dependendo né, da nossa do que entra no nosso feed de notícias, é, nos nossos programas de Instagram, Facebook, enfim, a gente pode acabar vendo alguma coisa que nos angustie mais na hora de dormir. Então, começam aqueles pensamentos que a gente chama muitas vezes de pensamentos que acabam entrando sem a gente querer que entrem na nossa mente na hora de dormir, que vão também impedir que a gente tenha um bom sono, porque a gente vai ficar pensando neles e muitas vezes, dependendo da nossa tendência, do tipo de pensamento, a gente vai acabar hipergeneralizando eles ou né, transformando eles muitas vezes em pior do que eles são na realidade, mas por uma situação de angústia naquele momento. Né? Então, piorando essa situação. E eu acho que assim o próprio momento faz com que a gente fique mais ativado emocionalmente, né? Então, assim, se a gente realmente para, agora eu vou me deitar, né? Decidir que eu vou dormir, e aí eu começo a ler aquele feed, por mais que eu, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como eu tô mais ansiosa, sim, eu acho que tá todo mundo, né, um pouco mais ansioso nesse momento. E aí, assim, se a gente também se coloca em situações que daqui a pouco nós vamos ficar mais ansiosos, dificulta mais ainda o sono. Então, esse é um momento que, como a gente disse já em outras lives, é um momento de pegar leve, né? E o que a gente pode fazer para pegar leve com a gente, assim? O que a gente pode fazer nesse momento para ficar tranquilo, para ficar numa boa? Então, acho que para eu ficar tranquila, para eu ficar numa boa, eu também vou utilizar de outras técnicas que possam relaxar mais a minha mente, relaxar os meus pensamentos, trazer pensamentos mais positivos. Então, às vezes, técnicas de relaxamento, técnicas, o barulhinho da chuva, não precisa necessariamente ser uma meditação em si, mas pode ser o barulhinho da chuva, pode ser o barulhinho do vento, né? Ou pode ser uma indução do relaxamento, que às vezes tem algumas induções que são bem legais, que nos levam para lugares que a gente gosta muito, por exemplo, praia, eu gosto muito, acho que tu também. Então, que nos levam até lá, né? Nos trazem uma sensação positiva.
Ter pensamentos positivos também antes de dormir são alguma das recomendações também. Porque muitas vezes quando a gente vai dormir, até tem uma brincadeira que é, tá, eu não vou pensar em nada que vai me trazer negatividade nesse momento, né? E aí parece que é aquela coisa que é o negativo. Tudo que a gente diz que não pode fazer parece que dá vontade de fazer, né? Então tem até uma brincadeira que é não pense no urso branco, né? Agora você vai pensar só em coisas boas, né? Coisas legais e não. A única coisa que você não pode fazer é pensar no urso branco. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Pensa no É urso pensar branco. no urso branco, né? Uhum. Então ao invés de dizer não posso pensar em tal coisa, bom, agora eu vou pensar naquele dia que eu tava com os meus amigos, foi um dia super legal, né? Num momento que eu tive bom na minha vida, me remeter àquele lugar, né? Para que eu tenha aquela experiência boa de novo, a sensação daquela experiência, aquela lembrança me traga aquela sensação boa. Então é tentar entrar em contato também com emoções positivas naquele momento do sono. Tá? Exato. Para que me traga essa sensação de relaxamento. Né? Então, mesmo até tem vários aplicativos que tem a questão da meditação, inclusive que são direcionadas para o adormecer, né? Em termos de né, que auxiliam esse processo de adormecer. Tem aí também alguns que têm os sons da natureza, alguns sons, algumas coisas que também facilitam uma música mais tranquila. Tem A até às própria vezes uns sonzinhos no YouTube, né, Ana? isso, até a gente, se colocar ali sons para adormecer, eles vão ter uma série de dicas ali relacionadas. Né, uma das coisas que também se fala é a qualidade da alimentação nesse momento, que é evitar comer muito. Desculpa, eu tive um problema de chamamento aqui, fiquei um pouquinho fora. Então, mas a ideia é evitar estimulantes e fazer lanches mais leves antes de dormir para não Até ir seis dormir com horas aquela antes, né? sensação de isso, assim, até pode ser, né, 3 horas antes de dormir, assim, evitar comer coisas pesadas, né, para não ir dormir com aquela sensação de estar com a barriga cheia, estufada, enfim, né. Então são algumas também coisas sugestões, na verdade, que as pessoas que estudam e acabam trabalhando com o sono sugerem para que a gente possa ter mais qualidade de sono. É, E uma acho que a das coisas que a prática. gente. Perdão, Ana, perdão. Por Pode favor. falar. Não, Não, a por gente. favor. Se tu não me interromper, eu engatumo e fico, né? Não, Não, é eu verdade. vou. A gente vai lembrando e vai complementando uma outra. Aham, Desculpa, claro. Aham. pode ir. Vai de repente. É. No mesmo sentido. Não, também tava me lembrando da questão de que da importância que a gente falava também de conseguir manter uma rotina, de ter um horário para dormir, mas também ter um horário para acordar. E daí, quando acordar, poder ter atividades ao longo do dia que também vão fazendo com que o corpo se mantenha desperto ao longo do dia. Né? Como a gente já tinha falado, evitar fazer cochilos durante o dia, porque vai interferir na quantidade de sono que tu vai ter na noite, em termos Exato. biológicos mesmo. E dentro do possível, no que a gente puder, né, e conseguir praticar algum tipo de exercício que possa fazer com que o corpo fique um pouco mais cansado, assim, né? Então, tem um monte de lives bem divertidas aí, com danças e de academia, enfim, que eu acho que a gente pode tirar proveito nesse momento também, né, em nosso benefício e em benefício também das pessoas que estão junto com a gente nesse momento do isolamento e que dá para também utilizar dessas formas, dessas lives e desse monte de aulas que não são disponibilizados para a gente fazer um pouco de exercício físico para que a gente possa sentir o corpo mais cansado à noite. E aí poder relaxar também, né? Poder fazer às vezes um bom alongamento, se esticar,
procurar utilizar o nosso espaço de descanso, né, como um espaço de descanso. Assim, às vezes, Ana, eu percebo, né, que a gente às vezes comete muitos erros e utiliza a nossa cama como, por exemplo, um local de trabalho, Uhum, né? uhum, E aí senta é, na cama e espalha os livros lá, espalha uhum, às vezes as nossas tabelas e aí depois a gente vai descansar e aí a gente fica uhum, com a última memória, né? E aí uhum. deita e pensa assim, ai, olha só, meu livro, pois é, o meu TCC, a minha pesquisa, o artigo, o meu trabalho, a planilha, enfim. E aí a gente também não consegue utilizar aquele espaço para poder descansar, É, exatamente. né? Fica relembrando assim muito do que a gente viveu ali e tendo essa última memória, né? E também não consegue utilizar esse espaço como um espaço de relaxamento, espaço de se recompor, Uhum. né? Então, o ideal seria que a gente pudesse utilizar a nossa cama, o nosso quarto, como um espaço mesmo de, de relaxamento. Né? Eu acho que é sempre essa associação de que a cama é para dormir, né? Uhum, De que a cama ela é para a gente descansar e uhum, não para trabalhar em cima da uhum, cama, por mais que nem sempre todo mundo tem outras opções, né? Mas uhum, quanto menos a gente tentar estudar, fazer coisas que não dormir, que não seja dormir, né? Então até que, né, o pessoal que estuda mais essa questão do sono fala que a cama tem duas funções, que é dormir e fazer sexo, né? O uhum, restante a gente deixa para fazer em outros uhum, locais, né? uhum, Então, e, e isso também que é importante é tentar ir para a cama quando realmente estiver com sono, né? uhum, Principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade em adormecer. Não ir para a cama esperando que o sono venha, porque senão, principalmente aqueles pensamentos que vão ser, que eles vão ficando e vindo várias vezes. E normalmente não são pensamentos bons que vêm nesse momento. uhum. Normalmente são pensamentos de preocupação, de coisas que nos atormentam, né? Então que eles não tenha espaço para esse tipo de pensamento, principalmente nesse momento que é a hora de adormecer e ficar bem, assim, Exato. né? E aí, nesse Então, momento, a gente escolhe notícias, né, que nos bombardeiam. Eu vou deitar lá na cama e vou ler as minhas uhum, notícias. Não. Quem sabe a uhum, gente possa escolher um outro espaço, assim, para fazer isso. é, Então, qual é o exatamente. momento que eu. Porque, assim, as informações que a gente vai conseguir de manhã são as mesmas que a gente vai conseguir depois do meio-dia. Nada vai mudar muito, né? Então, daqui a Uhum, pouco, se eu descanso à noite, eu vou escolher, né, me nutrir dessas informações e sim, ficar informado, mas logo de uhum, manhã. Então, eu vou acordar, vou tomar meu café e aí sim, agora eu acho que é o momento, assim, de eu poder me ativar mais, né? No sentido de querer saber o que está acontecendo, de querer entender quais são as novidades, né? Então, da gente poder fazer uma seleção nesse momento, porque realmente, assim, as notícias elas são um pouco mais pesadas, né? exatamente. E eu acho que além delas serem mais pesadas, é a gente poder fazer um filtro, né, do que se está procurando ler nesse momento. Mas é, além de filtrar, eu acho que é poder ter um olhar crítico sobre aquilo que se está lendo, né? De que o que também muitas vezes a própria mídia está tentando nos informar com aquelas notícias que ela está trazendo. Né? Então, exatamente porque isso depois vai interferir na qualidade da nossa rotina durante o dia. E aí, como a gente falava, consequentemente vai interferir na qualidade do nosso sono durante a noite. Né? Então Sim. são e que vai ter uma mistura de sentimentos. Assim. Eu queria saber de quem está nos assistindo como é que está a qualidade do sono de vocês, se vocês não se sentirem à vontade para comentar, né? Uhum. Como é que está sendo o sono de vocês durante esse período? Se está mais difícil, se está a mesma coisa, ou se estão dormindo mais porque está com mais tempo. Porque eu também sei que na época da faculdade fica mais restrito essa questão do sono, né? Tem muita gente que entra madrugada, só tem esse período para
mas que, né, se vocês puderem comentar um pouco de como é que está sendo, né, essa questão do sono para vocês. Uma Olha, muita pessoa compartilhou dificuldade em conosco. adormecer. É, aham, tá mais difícil. É. Então, Que eu acho. aí algumas hipóteses do que a gente vinha falando, né? Pode falar. É bem isso, assim. Eu acho Pode. que se a gente puder nesse momento, assim, também organizar uma rotina que não precisa ser uma estrutura rígida, né? Mas organizar uma rotina, assim. Então, mais ou menos entre 11 e 11 e meia eu vou dormir, né? E aí a gente também poder educar, reeducar, né, o nosso corpo de uma forma mais estável. Então, isso às vezes também ajuda, né? Com as técnicas de relaxamento, com as técnicas que às vezes a gente também pode utilizar com um barulhinho de água, com um barulhinho de uma meditação gostosa, ou até com relaxamento indutivo, assim, da gente poder pensar em momentos que são muito bons, como a Ana vinha falando, né? Teve outra pessoa que comentou que tá muito ruim, daí tu, meia-noite, demora até umas 2 da manhã para pegar no sono, né? Dormindo bastante, mas na hora errada. Ali entre Ali, né? 3 e Entre aí 3 meio-dia. e 3 horas e meio-dia, né? Quando não faço atividade física, tenho muita dificuldade para adormecer. Aqui então é essa bem o que a questão gente do estava próprio falando, cansaço, né? né? Isso. Que a gente Então, possa estruturar a rotina de uma forma que a gente também consiga incluir uma rotina alimentar, a rotina isso. de dormir e a rotina e a prática de exercícios físicos. E aí eu acredito que entra uma questão bem importante, acho que, né, duas questões. Para quem colocou ali que vai dormir à meia-noite e acaba vai deitar à meia-noite e acaba dormindo às 2, né? Uma das coisas que, que se mostra que é mais eficaz nesse sentido, se depois de 2 horas, de 20 minutos, né, tu deitou, não conseguiu adormecer, o melhor é levantar e ler um livro, fazer alguma atividade também no sentido de relaxamento, ou até alguma meditação, né, alguma atividade que te acalme, mas fora da cama, e só voltar para a cama no momento em que tu estiveres realmente com sono, sonolento, né? Para não ficar com essa angústia de dormir, porque normalmente o sono acaba fica mais difícil porque começa a vir quando é que eu vou dormir, eu não consigo dormir, já passou 1 hora, já passou 2 horas, isso vai angustiando muito mais, né? É que eu E acho acho. que eu. Claro, pode falar. Tem uma pessoa que colocou ali, Ana, e eu acho que sim, que ler é legal, né? Mas de repente não no tablet. Porque a luz do É, tablet pode interferir em a gente ficar mais tranquilo para relaxar, assim, justamente por essa questão da luz, né? Por causa da é, luminosidade. isso. Outra, outra opção, caso não tenha nenhuma opção, né, se não tem outra opção senão o tablet, no próprio programa, nos programas normalmente de leitura, ou no tablet, ele tem uma opção de diminuir a luminosidade do aparelho, né? Então, é procurar deixar bem com pouca luminosidade. No escuro, normalmente se consegue daí ler quando ele está com pouca luminosidade. E, se for possível, deixar na página que é página de cor amarela e não branca, porque também tu daí traz outro estímulo para o teu cérebro nesse sentido. Então, são duas sugestões. E aí também tinha uma outra pessoa que comentou que acabava indo dormir às 3 da manhã e acordava ao meio-dia. Né? Como estratégia para as pessoas que acabam tendo esse tipo de situação, e eu sei que é difícil, gente, mas é mais por uma questão de conseguir regular também. No primeiro dia vai ser mais difícil, mas depois, conforme vai regulando, acaba ficando menos difícil, né? Que mesmo que tu tenha ido dormir às 3 ou 4, enfim, estabelecer um horário para acordar. Vai ser difícil no primeiro dia fazer isso. Principalmente nesse Mas período, né? principalmente agora que a gente não tem um estímulo, né? Por que eu vou levantar se eu não tenho muita atividade para fazer?
Mas poder estipular daí, né? Algo para, bom, eu vou me levantar às 10 horas da manhã, né? Ou até pensar, bom, no primeiro dia eu vou me levantar às 11, né? E vou ir tomar um café com tranquilidade, enfim, para, né, não ficar tão perto da hora do almoço, não precisa ser um café, né, tão, né, um bom café da manhã, pode ser um café pretinho com alguma bolacha, Que é alguma bom pra fruta, alguma gente, coisa né, assim. Ana? O que a E gente. isso que já é um estimulante também, Uhum. né? Fazer alguma coisa naquele período da manhã ali e depois ir tentando cada vez estipular um horário a menos para acordar se tu tá indo dormir muito tarde. Exatamente para ir também trazendo o sono mais para perto de um horário que não seja tão no meio da madrugada para ir dormir. Né? Uhum. Então são sugestões que ficam para vocês nesse sentido, mas pessoal, fico bem contente quando vocês trazem as dúvidas. É bem legal quando vocês interagem. Também é para isso que a gente está aqui. Uhum. Uhum. Né? Não sei se Quando. foram sugestões úteis para vocês. Podem também nos dar esse retorno se vocês já tentaram essas coisas que a gente trouxe aqui, se não tentaram, né? Se Uhum. acham que é possível fazer, se acham que não é. E até quem Né? conseguiu, assim, né? Ah, eu tentei desse jeito e pra mim funcionou, assim. Então Uhum, essas trocas são bem positivas, porque muitas vezes tudo que a gente está trazendo tem muito a ver com o conhecimento, mas também tem o conhecimento empírico, assim, né? De como vocês experimentaram, de como vocês uhum, acharam uma maneira que sim, pode ser uma sugestão bem legal para compartilhar com alguém que nesse momento também está com dificuldade de poder uhum, relaxar, de poder se desligar desse momento, de poder se desligar de uhum, todas essas notícias, né? Então, quando a gente uhum, consegue compartilhar e fazer essas trocas, fica uma comunicação mais fluida no sentido da gente conseguir também achar melhores soluções, uhum. né? É. É, também qualquer coisa, se vocês quiserem, nos mandem no privado. Ah, tentei tal coisa, não deu certo mais ou menos, enfim. Pra gente também sabendo o que tá funcionando, o que não tá, né? E como é que a gente pode também ir auxiliando vocês nessas questões. Mas que quanto mais a gente consegue manter, e aí eu acho que entra muito no que algumas pessoas trouxeram, um mesmo, né, horário para conseguir deitar e dormir e acordar no outro dia. E ainda também que muitas vezes o que eles colocam tem coisas a se evitar quando acorda. Também tem uma rotina para acordar, né? Que Uhum. é evitar colocar no soneca, que eu sei que muita Às gente é vezes parece fã, irresistível, né? né? É, e que parece que o soneca é um amigo, mas no final ele acaba não sendo tanto amigo assim, porque vai fazendo com que a gente protele o sair da cama e, e aí também faz com que aquele sono fique meio estranho, né? Teve mais um comentário ali. E depois, também acho que é poder entrar em contato com a luz do dia, que é bem importante, né? Também que eu acho que são coisas que vão dando esse estímulo para o próprio corpo de que, bom, a gente está no período agora que é para ativar o corpo, que já é para colocar o corpo num outro ritmo que não de ficar dormindo, né? De não ficar mais tão relaxado, né? Para quem pode, quem tem, né, uma rotina, poder conseguir fazer algum tipo de exercício de manhã, né, mesmo dentro de casa. Às vezes até Tem. brincar se tem criança em casa, né, poder brincar, Uhum. né, com a criança que está em casa, com o irmão, com o filho. Tem Sim. uma pessoa que repartiu um app que, pelo que eu entendi, ela utiliza, se chama Meditopia, que tem uma meditação que se chama Hora de Dormir, que é bem legal. Sim, os aplicativos, tem alguns aplicativos que sugerem, né, que fazem uma meditação de indução do sono e são bem eficazes, assim, nos ajudam bastante na hora de poder relaxar, na hora de poder buscar outros pensamentos que não sejam necessariamente aqueles que nos preocupam.
não tentando excluir eles no sentido de eu não vou pensar nisso, porque daí a gente lembra do urso branco, do elefante branco, né? Uhum. De poder Uhum. entender que aquele pensamento tá ali, tá bem, ele tá ocupando um espaço, mas eu vou trocar ele por outro agora. Então, né, eu também vou fazer uma meditação Uhum. guiada, eu vou pensar nesse áudio aqui, né? E aí poder aceitar aquilo de novo que está entrando sem necessariamente rejeitar o pensamento anterior. Uhum. Também teve uma É, outra colocação, né, é, teve uma questão que uma pessoa colocou sobre o retorno, de quando, como é que vai ficar o semestre, quando que a gente vai retornar, né? O que, eu faço um convite para todos vocês, que eu acho que é bem importante, que na quarta-feira, às 18 horas, a reitora e a pró-reitora, pelo o Instagram da UFEXPO Oficial, elas vão conversar com todos os alunos, né, exatamente sobre a questão desse retorno, de como é que vai ficar o semestre, né, quais são as possibilidades que a gente tem daqui para frente, qual é a possibilidade que a gente tem de retorno, né, então eu sugiro realmente que para quem puder, que assista essa live no dia 22, que é quarta-feira agora, às 18 horas, porque eu acredito que vai esclarecer as dúvidas de muita gente, né? Porque é a pessoa que fez esse comentário, colocou que tá muito angustiada com essa questão, porque está interferindo diretamente na atividade, né, de mestrado, né, do mestrado dela, assim. E sim, né, eu acredito que angustia e, consequentemente, tira o sono da gente, porque eu acho que uma das coisas que eu já escutei também de vários alunos que a gente segue, né, trabalhando, né, individualmente, como tá difícil de lidar com o fato de que os planos e projetos de alguma maneira foram interrompidos e a gente está sem perspectiva de retorno para isso. Né? Todo mundo aqui, e eu compartilho isso com vocês, tinha projetos. A gente iniciou 15 dias de aula e parou. Né? E todo mundo estava cheio de projetos para esse início. Né? Nós do NAP, inclusive, a gente tinha uma série de atividades de proposição para vocês. E também ficamos super. Bom, o que a gente faz com isso? Acabamos vindo para esse caminho das lives aqui pelo Instagram, que eu acho que foi um jeito de remediar um pouco, mas que também a gente ficou com vários projetos que por enquanto não estão se efetivando e que eu nem sei como é que vão ficar depois. Né? Então, isso angustia com certeza, e essa angústia acaba interferindo diretamente na nossa qualidade de sono, porque são preocupações que todo mundo está tendo. Então, eu faço realmente esse convite para todo mundo que possa assistir essa live com a reitora e com a pró-reitora de graduação, que é a Márcia, que é a professora Márcia, porque elas vão esclarecer muitas dessas dúvidas na quarta-feira às 18 horas, e eu acho que vai ser bem rico nesse sentido, para acho que acalmar um pouco dessas angústias de quando que retorna, como é que vai ser esse retorno, né? Então, acho que são coisas que já estão um pouco mais estruturadas também, por isso que agora elas vão poder vir conversar com vocês, porque antes eu acho que também, mesmo elas não sabiam, não tinham nem como dar esse tipo de retorno para ninguém, porque também elas não sabiam como ia ficar, porque É uma a situação gente muito nunca nova, tinha né, Ana? tido isso, nunca tinha passado por uma situação dessas, né? Embora nós sejamos federal, também a gente nunca tinha passado por uma situação de greve que tenha interrompido, a gente teve vivências de greve, mas nunca de interromper tão longamente, né? E interferir no nosso calendário. Então, eu acredito que é uma situação nova para todo mundo, mesmo para quem já vivenciou greves, né? Porque é diferente. Né? Essa tem um teor diferente, né? Ela tem um peso É diferente, né, a Ana, de isso. preservação da vida, assim.
É, né? com E de certeza. cuidado para com todas as pessoas, né? Uhum, Então, também exatamente. tem um peso diferente esse momento que a gente está vivendo, e eu acredito que quando a gente fala em angústia, ela significa para cada um de uma forma diferente, né? Uhum, Todos estamos uhum, vivendo juntos esse momento, né? uhum, E é por isso que o NAP sempre se coloca aqui. E eu acho que a nossa ideia de chegar até vocês da maneira que também a gente está conseguindo, porque é uma situação nova para a universidade, é uma situação nova para o mundo todo, né? uhum, uhum, exatamente. Estamos aprendendo a lidar com isso todos juntos. É, é, exatamente. E eu acho que a gente já está quase perto do nosso encerramento e eu acredito que todas essas sugestões que a gente deu e uma das coisas que também antes de dormir, como uma técnica de relaxamento, é a gente utilizar a nossa respiração como uma maneira também de nos ajudar a relaxar e ir para a cama, né? A, a gente que agradece vocês É, estarem aqui, que só faz sentido, né, as que nossas vocês lives, estão porque aqui. vocês estão aqui com a gente, né, gente? Então, a gente sempre agradece vocês estarem conosco e compartilhando também as experiências de vocês, porque para nós é bem importante esses retornos que vocês nos dão, quando a gente faz as perguntas, enfim, que a gente pode ir construindo também esse momento do ao vivo juntos, né? Porque até é facilitador para É, nós quando vem as perguntas, assim, fica bem a mais gente, rico. a gente Né? consegue ficar mais assertivo, eu acho, né, Ana? Uhum, Porque daí as dúvidas exatamente. vêm e a gente consegue trazer, né, de Aham, uma forma mais aham, assertiva, assim, as informações. aham. Exatamente. É. E também eu queria deixar aqui para vocês, né, como eu já tinha falado, que quem quiser pode nos dar o retorno pelo inbox do Instagram ou nos mandar algum e-mail, né? Mas também quem achar que está difícil para conseguir ter um sono de qualidade ou andar muito angustiado, faça um contato conosco ou no inbox ou pelo nosso e-mail, que é o nap@ufixpa.edu.br, né? E marca um horário para conversar. Às vezes uma conversa já consegue abrir, iluminar os caminhos, assim, né? E ajudar, às vezes, dar uma conduzida melhor em situações que estão mais difíceis aparentemente de resolver. Tá bem? Então a gente sempre super se coloca à disposição de vocês. Eu sempre agradeço a participação, né, de vocês. Então, que bom que vocês estão aqui para estar conosco e construindo o ao vivo junto com a gente. Tá bem, gente? Eu também agradeço a participação de todos, agradeço que vocês possam estar aqui conosco, né? É muito bom sempre poder dividir esse momento assim com vocês, porque a gente se aproxima, a gente fica mais perto, né? Eu acho que a internet facilita bastante isso, assim. Então, utilizar esses meios para a gente se aproximar, né? E também dizer que nós estamos à disposição. Nós continuamos os nossos atendimentos, nós continuamos recebendo novos alunos, então entre em contato, né? Se vocês têm, eu estou pensando se eu vou entrar em contato, entra, né? Porque nós Uhum. estamos aqui, nós estamos disponíveis para vocês com muito carinho, assim, em recebê-los. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Se pensou em entrar em contato é porque a conversa está na ponta da língua já, né? Então, é isso que é bem importante. Tá, gente, quarta-feira a gente vai conversar com vocês sobre pensamentos mais felizes e pensamentos nem tão felizes, né? Que estão mais uma perspectiva otimista, mais uma perspectiva mais pessimista, né? Então a gente vai ser sobre isso a nossa live de quarta-feira e a gente conta também com a presença de todos vocês. Nos vemos quarta, então, né? Modo de dizer, o NAP encontra com vocês quarta, porque normalmente a gente Sim, faz um rodízio do pessoal. Tá, sim. e seguimos. Qualquer coisa nos procurem. Um beijo para todos. Estamos Beijos. por aqui se precisarem. Tá bom, gente. Isso aí. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Tchau.